Ao vivo! Eita, nós! Boa noite! Vamos chegando na sanguinha gostosa para a gente desfrutar desse momento maravilhoso que é a presença da história real de Osho em cada um, né? E esse amor que surge em cada uma dessas lives. É só nutrição, só amor. Então, boa noite, minha querida. Estamos recebendo hoje a Marga, querida. Boa noite. Emocionada já, né? Quente, feliz de estar aqui. Muito agradecida a vocês dois. Né? Nesse campo amoroso, já está, né? Já está aqui, já está por aqui. Biro, meu amor, boa noite, querido. Já estamos de novo. Esse é o oitavo encontro da segunda temporada. Histórias com Osho, melhor que Netflix. Eu vou comer. Hoje temos mais uma querida amiga que vai nos contar sua linda história aqui. Eu começo dando os recados, né? Primeiro, os agradecimentos à nossa equipe de apoio, Marisa Rottenberg, Miguel Fine, as páginas que nos apoiam, do Osho na internet, canais não oficiais, Osho Sem Fronteiras e Osho Nova Realidade, a nossa querida Sanguinha, que está sempre conosco, presente, aos todos os amigos que estão vindo pela primeira vez, muito obrigado pela presença. Depois, este encontro é compartilhado no YouTube também, no canal Divya 10. Tem uma playlist completa lá de histórias com Osho, né? Então, hoje é mais uma. O último recado é: nós não somos nenhum canal oficial do Osho, somos apenas um grupo de amigos que gosta de contar histórias com Osho. Né, Divya? Muito. Então, bora! Agora aquela pergunta que a gente faz. Marga, como é que foi que o Osho te pegou? Como é que você foi parar nesse mundo? Conta pra gente. Bem, o Osho me pegou... a primeira vez que eu soube do Osho foi pela uma apostila, né? Que naquela época não tinha nada, apenas uma apostila, era um pessoal do Sul, eu nem me lembro agora muito bem o nome. E também do Vanderlei Pinho Lopes, eu acho que algumas pessoas já falaram dele aqui, porque ele é uma pessoa assim, muito revolucionária, ele mexeu com muitas coisas, ele tinha uma livraria em Brasília, e eu fui para Brasília muito por ele mesmo, né? Ele montou um jornal, um restaurante, quis fazer uma comunidade lá, então a gente foi... Eu saí do Rio para montar esse restaurante e fiquei em Brasília. Em Brasília, eu conheci o Sete Bode, né? Foi um encontro de caminho, né? A gente, de fato, eu era muito nova naquela época, eu sinto que o encontro com o Sete Bode foi um encontro com um grande amigo de caminhada, né? A gente se encontrou e juntos, né, encontramos a história com Osho, mas a minha história com Osho. Então, vamos lá. A gente já vivia muito em comunidade, acontecia muitas coisas nessa época em Brasília, era um momento muito rico, acho que no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas lá estava acontecendo muita coisa, né? A nossa casa, ela era uma casa, assim, um centro, uma comunidade, sempre tinha muitas pessoas envolvidas, a gente trabalhava com dança, teatro, eu nessa área de alimentação, yoga, a gente estava nesse movimento. Sati, né, na época, a gente pensou muito em ir para fora, estudar um pouco sobre essa área de bioenergética, esse caminho, e eu acabei ficando porque eu estava com 2 filhos e ele foi para o México.
nessa época, eu me lembro. Pulei bastante, mas o ponto que eu quero chegar ali, né? E o Sati foi para o México, passou um tempo lá, ele voltou muito, muito transformado, né, pelas experiências que ele vivenciou lá. E quando ele chegou em Brasília, eu estava em crise, né, gente? Porque a crise, eu estava sentindo que estava acontecendo algo, que estava vindo algo que eu não sabia o que era. Mas crise, né? O casamento já tinha uns 4, 5 anos, já estávamos mexendo como lidar com filhos dentro dessa busca, dessa caminhada, porque naquela época só eu tinha filho pequeno. Então, sempre eu vou colocar isso, que foi um desafio para mim. Imagina. Né? Então, lidar com toda essa abertura, né? Possibilidades de coisas novas e crianças pequenas. São duas realidades, né? Bem, chega o Sati, eu já mexida também, né? Pela experiência dele, a gente, não sei como chegou até a gente, um convite de que estava vindo um terapeuta do Osho para o Rio de Janeiro. Né? Falavam que ele estava sentado ao lado do Osho há 10 anos. E quando o Osho foi para os Estados Unidos, ele estava naquele lugar de Dadarshins, Sannyas e tudo. E o grupo dele chama Arrisque-se, que eu não esqueço essa palavra, né? Porque estava eu lá sentindo que vinha uma onda, um movimento, tentando me agarrar por tudo, né? Não, minha família, minha pequena família, mas não adiantava. Esse nome, ele chamou, né? Arrisque-se, imagina, arrisque-se, pensa o que? Arriscar tudo, né? E fomos nós para o Rio de Janeiro. Nessa época fui eu, Vivarta Devarte, que é um sannyasi, que na época eu não me lembro o nome dele oficial, mas e fomos para o Rio, ia ter uma palestra em Niterói. Eu comecei a ter uma coceira, eu coçava o corpo inteiro, assim, e aquilo estava me incomodando. Eu precisei ir ao médico, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Claro, algo estava acontecendo, mas eu estava coçando toda. Bem, o médico liberou, não sabe o que é isso, emocional, fomos nós para Niterói. Bem, aí que tal coisa. Chegamos em Niterói. Quando eu entrei no salão, eu senti uma sensação de um estranhamento, um medo. Eu não sei explicar o sentimento, eu queria fugir dali. Tinha muita gente nessa época, 400 pessoas, era muita gente. Tinha uma foto do Osho enorme, assim, e eu já começando a entrar em pânico. A sensação que eu queria fugir dali, mas, claro, era tanta gente, eu fiquei ali no meio. E o que acontece? Chega, finalmente, o terapeuta, tão esperado, senta, né? Ele, naquela época, estava com um staff, né? Várias pessoas vieram junto nessa comitiva, né? E senta, manda fechar os olhos, ficar em silêncio. Cara, eu que estava naquela situação, já de não conseguindo ficar dentro, eu dei um grito, um grito. E esse grito, eu não sei dizer o que aconteceu. Aí ele me chamou para frente, né? Eu queria ir embora, fugir, estava lá na frente com ele. Aí ele perguntou: o que você está sentindo? Eu não sabia o que estava acontecendo. Primeiro, eu não sabia como eu poderia ter dado um grito com tanta gente assim. Como é que eu podia me liberar desse jeito? Ele começou a tocar na minha barriga, no meu peito. E aí, sim, eu dei um grito primal. A sensação parecia que tinha um bicho dentro, enjaulado. Essa era a sensação. Muito primitivo, assim. E o salão inteiro começou a gritar. Foi uma catarse, assim. Gente, nesse momento, eu não sei o que aconteceu comigo. Ele tocando, né, na barriga, eu caí para trás. Eu não me lembro exatamente o que aconteceu, porque depois eu estava no chão. Mas o que foi muito forte para mim foi uma descarga
elétrica, assim. Nunca tinha vivenciado aquilo, que era como se fosse um choque. Uhum. E eu fiquei deitada no chão, eu tinha a sensação de um desaparecimento, era só uma boca presente, assim. E não sei quanto tempo fiquei ali, mas foi um momento muito intenso. Nos primeiros 3, 5 minutos. Você já chegou chegando no grupo. Chegou. Não, mas assim, porque hoje em dia eu compreendo isso, né? Aquela coisa de muita energia contida, como eu falei para vocês, eu estava segurando, sabia que vinha um tsunami, eu agarrada para que não me levasse de jeito nenhum. Bem, quando eu sentei, eu tive uma sensação de como se eu tivesse perdido uma pele, não sei explicar muito bem, eu não estava meio ainda fora. Fiquei sentada ali, junto, próximo e tudo. Não me lembro muito bem o que aconteceu a seguir aí. Eu estava totalmente em outro espaço. Bem, fomos para o fim de semana. Esse fim de semana, por isso que eu falo divisor de águas, assim, esse fim de semana, muito interessante, porque, primeiro, um terapeuta que não faz nada, nem meditação nenhuma, ele sentava em silêncio e as pessoas pipocavam. O silêncio dele movia a energia do salão. E era assim, histórias. Eu não vi o tempo passar, porque cada história era como se eu tivesse entrando num lugar, né? Fazia parte de mim, cada pessoa que estava ali naquele espaço. Era muito, muito intenso, muita emoção, muito choro. Eu não fui trabalhada diretamente ali, mas eu estava sendo trabalhada o tempo todo naquele campo. Então, era muito intenso. E, no final, né, o grupo durou o fim de semana inteiro. No final, eu levantei a mãozinha assim e falei, bem, não sei o que é isso, mas eu quero isso. Isso é por aí que eu vou. Finalmente encontrei. É alguma coisa que eu preciso seguir. Levantei a mão, né? Eu me lembro que na hora eu perguntei, poxa, esse aqui é um caminho de verdade. O que eu estou sentindo era essa emoção. Muito tomada, assim, muito diferente, tudo que estava acontecendo, muita emoção mesmo, né? E nessa hora, ali eu senti que eu pedi meus sangues, né? Não foi oficializado ali, mas ali eu realmente... Tem um momento, né, que eu noto nas histórias de... Assim, um momento que você internamente pediu sânias, né? Isso, esse caminho, eu quero isso. Fomos, o Tirta continuou no Brasil, ele foi dar um grupo no Rio, eu fui para o Rio, ficar junto, dando suporte já, aí já estava dentro. É isso, você lembra? Era, que ano? 81. 81. Uau. 81. Aí o Tirta, fiquei no Rio, o Sátio voltou para Brasília, a gente tinha crianças pequenas, né? Sempre essa... eu voltei para Brasília, depois seguimos em caravana para o sul. Ele ia dar um outro grupo no Quemalã, em Porto Alegre. Fomos todos. Aí o carro encheu, era como sabe aquela caravana mesmo, né? Músicas, uma alegria, né? Quase um circo. Chegando no sul. Grupo muito tenso no sul também. Grandes acontecimentos, muito. Só a continuidade, né, gente? Cada vez ficando mais intenso. Eu sinto que aquela pessoa agarrada, com medo desse tsunami, ela já tinha dado alguns passos, mas cada vez mais ficava, né, totalmente envolvida nesse processo, sem saber o que estava acontecendo, tudo muito diferente, muito novo, né? Bem, Tirta seguiu para o Chile na época, a gente voltou para Brasília e, gente, totalmente diferente, né? As coisas que já aconteciam começaram a acontecer com muita intensidade nos grupos, as pessoas, todo mundo de vermelho, né? Checado pelos nossos grupos, porque a gente fazia parte de um grupo de dança, de teatro, era um grupo muito grande de Brasília,
que ficaram chocados, né? Porque como vocês estão inteligentes envolvidos nesse tipo de coisa. Isso, o seu Oi? grupo de dança que ficou chocado, é isso? Chocado, porque, na verdade, mestre, você de vermelho, de mala, que isso? Como pessoas tão inteligentes viver esse tipo de coisa? Então, o exercício, pelo menos para mim, era explicar, gente, cada vez que me perguntavam, né, sobre, era uma pergunta que eu fazia para mim mesma, porque nem eu mesma conseguia dizer o que estava acontecendo. Mas estava ali, vivendo aquela experiência, né? O Sânia chegou, a gente foi recebeu mala, né? E veio, né, o nome. O nome é engraçado, é interessante, né? Porque o nome, lembra que quando eu tive essa sensação, encontrei o caminho verdadeiro? Meu nome veio, Satya Marga, caminho de verdade. E mais interessante que o que veio, né, que naquela época a gente recebia uma cartinha. E a cartinha dizia assim, a cartinha que me comoveu muito, né, que preparava meus sannyasis para ir ao redor do mundo, levando sua música, sua dança, né? Se mais e mais pessoas tivessem o espaço do amor, nem tudo estava perdido. Então, isso ali me encontrei. Claro que eu sinto que o nome, né? Eu não sei, para mim, assim, o nome, ele vem trabalhando, é tudo a mesma coisa, mas assim, é como se fosse assim, oi? Fosse eu vi um som aqui, achei, que fosse não, que latiu aqui. Latiu o cachorrinho. Mas como se fosse assim, o caminho verdadeiro, como isso ia indo ser trabalhado. Onde eu estava nisso, eu não sabia, mas era aquele momento eu encontrei isso, né? Então, o nome sempre foi uma meditação, né? Que eu fui entendendo em várias etapas esse nome. Mas, na verdade, eu estava encontrando de novo com essa alegria de viver, com essa celebração, né? Com essa leveza de vida, né? Porque eu acho assim, eu tenho uma história que é bem da contracultura, né? De romper, né? A geração dos anos 70 foi muito intenso, né, gente? E eu rompi com a minha família muito cedo, mas assim, era uma coisa de uma inquietação, mas eu não tinha entendimento racional por o que eu estava fazendo aqui. Mas ali tudo fez sentido, né? Então, Osho chegando dessa forma, né? Mas ainda com uma cabeça muito, né? Que tem essa coisa de quando você fica mística, né? Que tem muito a ver com a coisa religiosa, então, e de repente o mestre é completamente polêmico, né? Aquele que mexe em todas as estruturas, né? Bem, foi intenso esse período, né? A gente voltou para Brasília, teve todo esse movimento, né? Mudanças, né? de grupos, mas nos preparando para ir para Rajneeshpuram, porque aí, né? Vamos seguir a caravana. Vendeu tudo, acho que muita gente deve ter feito isso, tudo que tínhamos na casa. E eu agradeci muito que nessa época os bisavós dos meninos estavam vivos, os pais, né, os avós, a gente pôde deixar as crianças e ir para os Estados Unidos, encontrar a Rajneeshpuram. Eu parei um pouco no México, porque, como eu disse, a gente tinha essa ideia, né, de morar fora, estudar e ficar um tempo, com esse desafio das crianças, mas tinha esse sonho. Rajneeshpuram, que eu acho que... Bem, a viagem, né, gente, já era um movimento muito intenso, né? Tudo estava acontecendo, mudanças, muitas mudanças, mas, para mim, outro ponto muito interessante, a chegada em Rajneeshpuram. A chegada, porque é uma coisa assim, os grupos, né? As pessoas de vermelho. De repente, quando eu desci, cheguei no Oregon, cheguei no lugar que eu vi aquele mar de vermelho. Eu tinha uma sensação é uma sensação de um disco voador descendo num lugar, no outro espaço, né? Uma experiência muito rica também, muito intensa, gente. Era muita gente, né? Aquela força
de vermelho, né? E todo o processo de estar lá, era um festival, claro, naquele momento. Então, gente de todos os lugares. Osho ainda não estava falando naquela época, né? Então, mas as coisas estavam acontecendo ali dentro. E lá em Rajneeshpuram, além de todos esses encontros de pessoas, vivências, teve um dia que o Osho ele costumava vir de carro, né? Passar de carro, e eu tive a oportunidade de vê-lo assim numa certa distância, próximo, né? E quando eu olhei para dentro dos olhos dele, isso para mim foi muito forte também, impactante para mim, porque eu fui para ali, né? Era uma coisa muito mística demais, né? Eu olho para dentro do carro, com os olhos do Osho, o que eu vejo? Um vazio. E esse vazio que me devolveu para mim mesmo naquele momento, assim, foi assustador. Era uma sensação assim, sabe, quando você busca algo fora e o outro você vai ser devolvido para si de novo. Eu passei um dia estranha, tentando entender isso, sabe? Né? Toda a projeção que estava envolvida ali, né? Porque, na verdade, tem muita gente que tem uma devoção. A minha história hoje começou por um outro lugar, né? De uma entrega, assim, né? Por isso que eu falei que quando alguém perguntava por que isso, eu tinha que buscar dentro de mim, sabe? Então, cada vez que eu olhava para dentro, era uma forma de eu reiterar, né? De eu ressignificar o que era aquilo que estava acontecendo na minha vida. Porque, gente, é muito forte. Ali, para mim, assim, um campo de energia, nunca vivi aquilo, né? Daquele jeito, de como as coisas estavam acontecendo, intensos nas relações, mexendo tudo, né? Mexendo tudo. Eu senti que não ia sobrar nada, né? E esse era o medo, né? Ainda tentando agarrar, né? Foram agarrados nas coisas e as coisas indo acontecer. Então, Rajneeshpuram foi um ponto forte. Você ficou quanto tempo lá? A gente ficou no tempo do festival, e aí depois a gente foi para o Gitã, no sul da Califórnia, onde estava acontecendo, estava separado, né, o centro de terapia, o lugar que eu sempre quis conhecer ali perto, porque a gente sempre ouvia falar de tantos acontecimentos, né, que vinham, os trabalhos, né, que aconteciam nessa época no sul da Califórnia. Ficamos um tempo no Gitã, a gente pretendia ficar nos Estados Unidos, ou México, estava nessa, né? Mas tivemos que voltar. Então, acho que isso foi um período curto. O festival, Estados Unidos, o Gitã, um tempo, a gente fez uns trabalhos lá, encontramos o Tirtha de novo, né? E voltamos para o Brasil porque meu filho adoeceu, o Shanti. Shanti adoeceu, teve uma pneumonia, ele era muito novinho nessa época. Voltamos para o Brasil. Não, era delicado, né? Ainda eu não conseguia administrar muito bem como levar crianças, viver, né? Uma coisa é você viajando só e, né, monitorando isso. Nos Estados Unidos ainda não tinha como ficar, teríamos que ter um tipo de vida que não estavam preparados ainda. Então, voltamos para o Brasil. Mas muita coisa acontecendo em Brasília, né? Porque essa energia do Osho nas nossas vidas levou muitos grupos, teve o Ashra lá, né? O Instituto C, que tinha um salão de meditação, a gente fazia as meditações, tinha os grupos, então a energia continuava ali acontecer, entendeu? Tinha esse sonho de estar mais perto do mestre, mas ele já estava totalmente dentro, né? Então, a gente vivendo isso, né, nos grupos, que nessa época muitos grupos aconteceram. A Samvara veio no Brasil nessa época. E era intenso. A vida não era mais uma vida monótona, para começar. Era aquela vida rotineira. Cada dia era um dia, muita velocidade. A comunidade, gente, foi muito importante para mim. Eu não vivi em Rajneeshpuram
mas a gente viveu a nossa comunidade. Então, eu aprendi muito também na comunidade, porque, de alguma forma, as meditações estavam acontecendo, tinha os revezamentos, a gente vivia em grupo. Teve períodos que... Comunidade que você está falando em Brasília, isso? Em Brasília. A gente voltou para Brasília. Como é que funcionava? Assim, as pessoas moravam juntas, trabalhavam? A gente morava juntos, mas assim, teve uma época que teve pessoas que montaram barracas, vieram de fora, estavam lá, mas assim, a gente trabalhava, dava aulas, né? Eu atendia individualmente, tinha um grupo pequeno que vivia na comunidade, mas muitos eventos aconteceram. Meditações diárias, as meditações, a convivência própria da cozinha, era aquela viver em comuna, né? Seguindo, de alguma forma, a gente vivenciou isso, e eu acho isso vital, assim, porque o aprendizado está ali também na comuna, né? No dia a dia, na troca, nas experiências, muitas festas, né? Celebrações, então a gente movimentou muita energia em Brasília. Nessa época, acho que a gente fez um grupo chamado Toque Vital. Toque Vital estava eu, Vivarta e Sati. E a gente trabalhava em Brasília e também ao redor de Brasília, em Goiânia, e também viajamos pelo Brasil. Então, a caravana seguindo, né? Que era um movimento muito interessante, porque ia um na frente, colocava no jornal, chegávamos todos, montavam a história e os grupos aconteciam. Foi um momento de muita intensidade. E isso durou um tempo muito grande, né, gente? Assim, tanto que todos os acontecimentos, os festivais seguintes e tudo que aconteceu até o final, eu não acompanhei muito porque a gente estava tendo uma vida muito intensa. A energia estava presente, né? Eu, na época, também fui fazer o Fischer Hoffmann em Porto Alegre. Aí eu passei um período de 5 meses fazendo esse trabalho. Sati estava junto também. Então, estava borbulhando, né? A energia borbulhando, a energia do Osho presente e as coisas acontecendo com cada um individualmente, né? Particularmente eu estava ali, né? Brigando, né? Aquela velha pessoa dando lugar para uma nova pessoa, tudo muito rápido, né? Muito rápido. Mas claro, né, gente, assim, voltando à questão dos filhos, assim, que para mim foi importante tocar, porque aí eu sinto como administrar tão jovem toda essa inquietude, né? E dar a base para a família também, né? A comunidade ajudou bastante nisso, mas a gente queria mais, né? O movimento estava pedindo, né? O caminho, a caminhada. Bem, Sati seguiu trabalhando, né, no Sul, a gente já estava começando a ter as primeiras crises, né? As crises foram, né, porque uma coisa muito forte assim nos relacionamentos, né, que hoje em dia tem uma percepção totalmente diferente, mas naquela época, como estar sendo sannyasi sem ter uma família. Tinha muitas possibilidades, muitas aberturas, e foi um espaço delicado para mim. Nessa, a gente se afastou, Sati foi fazer os trabalhos dele, acho que foi um período que ele foi para o Sul, né? Viveu muita coisa no Rio Grande do Sul, e voltamos para Brasília, o trabalho continuava acontecendo, mas aí vem a questão forte que eu acho, assim, para mim, assim, que eu falo que a cereja do bolo, assim, na relação, os 3 momentos com o Osho, né? Uhum. Esse período, então, até ele sair dos Estados Unidos e voltar para a Índia, muita coisa acontecendo aqui, mas em crise de novo. E uma crise forte mesmo na família ali. Eu não sabia o que fazer. Uma amiga minha fala, vou para a Índia. Puna. Vamos? Isso era 89, já, né? E, cara, eu não sabia
Eu não tinha condição de pensar sair. Eu tinha uma criança pequena, de 2 anos e meio, mas o convite foi tão forte, o chamado foi tão forte, né, que eu não sei os detalhes. Eu sei que a passagem foi comprada, o dinheiro aconteceu, pouco, mas foi. De repente, cheguei na Índia. Gente, era uma coisa tão mais forte que eu, porque imagina você deixar uma criança de 2 anos e meio numa época que você tinha que falar pelo telefone, né? Mas era um chamado tão forte, né? Aí, para mim, sim, já com um pouco mais de maturidade, passando por tantas experiências, porque nesse período, até chegar a 89, eu participei de muitos trabalhos, né? O renascimento, as meditações, tudo, né? Muita coisa já mexendo, né? Dentro. Agora, a ida para a Índia foi quando eu te encontrei, né, Abílio? Eu acho, nessa época, em 89, não sei se foi. Sim, eu lembro especificamente de uma situação lá, que o pessoal ia tomar banho num lugar, chamava The Well, e aí tinha um monte de gente, daí eu lembro de ter conversado com você um pouco ali. É o que eu lembro, assim, de você lá na Índia. A Índia, primeiro, chegar na Índia, daquele jeito, sem nada, mas não sei porquê, mas estava forte o chamado, né? De alguma coisa me levou para ali. E naquela época que o Osho estava falando muito, né? Os discursos demoravam 4 horas, né? Mas a chegada na Índia, para mim, teve uma coisa interessante, porque eu cheguei no dia no falecimento de um sannyasi. Tinha deixado o corpo e estava acontecendo uma festa, cremação, e eu cheguei bem nesse dia, que foi forte para mim, porque a questão da morte era uma coisa muito forte na minha vida. E eu perdi uma mãe muito cedo e sempre carreguei uma sombra dessa questão da morte. Mas esse dia, chegando na Índia, com essa celebração, com essa forma completamente diferente que eles lidavam com a pessoa deixar o corpo e as músicas e tal, eu passei por um momento também interessante, porque mudou aquela coisa pesada, né, densa, de como as pessoas lidam com a morte, né? Aqui no Brasil, Minas, né, que é o lugar onde eu nasci, e foi muito intenso chegar naquele momento ali, aquela alegria, aquela celebração. Bem, Ashram. Quebrando, o tempo todo quebrando, né, crenças, conceitos, estruturas. Medos, assim, porque apesar do medo, né, tinha um pulo, né, um salto, né? Apesar disso, estava saltando, né, no abismo, assim, se jogando. Lá foi muito forte aquela época, temporada, assim, porque muita velocidade. Quando eu cheguei lá, eu não queria mais entrar em grupos, porque eu já vinha de muitos grupos assim. Então ali foi como sair de um laboratório e viver a experiência, né? Então muita dança, muita música, muita meditação, tudo fazia parte. E o que estava mais interessante para mim era a leveza e a celebração e a vida, né? A morte deixou de ser algo, né? O medo da morte, porque não tinha tempo, né? A vida estava acontecendo numa velocidade. E né, no satsang, estar com o Osho naquele momento, onde ele estava fazendo aquela meditação ao vivo, você lembra? Aquela meditação direcionada, onde você passava por... Parecia que era você ficava dentro de um oceano que estava te lavando, né? A sensação que eu tinha essa, era ondas e ondas e ondas, mexendo muito no meu coração aqueles momentos com o Osho ao vivo. E muito coração também. Eu sentia uma sensação de como se eu estivesse derretendo uma pedra. Não sei, era uma coisa bem no peito. A gente estava ali todo dia. Lembra aquela meditação? Você não é o seu corpo. Nivedano. Sim. Eu tenho ela, né? Ao vivo aqui, com a voz do Osho, direção aqui, dirigindo, né? De vez em quando eu coloco, para lembrar desse momento. Porque eu acho que ali estava havendo
uma limpeza. A fala, né, ele estava falando naquele momento muito, né, do budismo, uma coisa que me chamou muita atenção sobre a coisa do desejar, né, no desire, quer dizer, não desejar, e eu sentindo como, né, que é isso, é quase impossível, né, o tempo todo a gente é movido a desejo, e ele batendo nessa tecla, para mim, né, porque cada um ali ouvindo, né, o que precisava ouvir, né. Você, Marga, você pegou a época da Gibberish, Gibberish. ou a época da batucada, porque no final foi a batucada, o Nivedano comandando uma batucada, igual escola de samba, assim, só Não, lá com... E antes disso que teve o Gibberish, então você eu pegou a peguei a época época de Gibberish. A Gibberish e ele conduzindo aquela meditação no final, né? Muito intenso. Eu não conseguia sair daquele campo, assim, eu me lembro do pessoal querendo viajar, era tão intenso a energia ali, presença, né, de estar ali junto o tempo todo no ashram, né, e não sair de perto mesmo. Não queria sair mais dali, né, eu saía de cada discurso como um bêbada, né, eu estava num estado alterado, assim, porque era muita energia que a gente estava recebendo naquela época, né, eu me sentia, assim, abençoada, né. Então, essa Puna, para mim, foi essa, cada vez mais dentro do processo, mais inteira, mais entregue, e mais silêncio, né? Onde eu pude entender também essa mistura entre a celebração e o silêncio, né? Convivendo junto, que eu acho que muito que o Osho traz, pelo menos assim, como eu sinto, né? Esse movimento mesmo dos órgãos do Buda, né? Porque tinha muita celebração, né? Muita, todo fora tempo. do ashram, todo tempo, né? Todo regado com essa energia amorosa. Então, desconstruindo, né? Todas aquelas histórias pesadas, né? Que eu, por exemplo, quando eu falo, eu venho de Minas, que tem essa coisa religiosa, muito introjetada, estar leve. A vida pode ser leve. Isso era forte. Eu não era mulher, não era mãe, não era esposa. Eu estava entregue ali. Eu estava completamente solta, né? Muito impressionante. Leve é uma questão, né? A gente é tão complexo, tem tanta complexidade, que o ser leve, o trabalho que o Osho fez, né? De deixar as pessoas se sentirem à vontade com ser leve, né? Já era uma questão, né? Eu celebrar. Claro. Não é sério, né? O caminho espiritual não precisa ser sério, né? Porque eu vinha, antes de tudo isso, né? Eu aprendi yoga muito cedo, tinha aquela coisa determinada, super meditativa, em silêncio, sentada em cima de um vulcão, completamente, né, serena. E o Osho... O Osho... Então, imagina como isso mexia, né, com tudo. Mas, assim, a coisa da beleza, né? Todos esses conceitos, né, assim, né, preconceitos, né, que a gente tinha sobre tudo. Eu, particularmente, né, do que é ser uma pessoa equilibrada, né? E simplesmente a dualidade presente e esse yes com a vida, não precisava ter uma regra, né? E ao mesmo tempo uma disciplina, porque eu acho que acontecia, né? As meditações naquele horário da manhã, a gente lá, né, vivendo isso o tempo todo. Então, gente, foi um presente, né? A experiência. E as meditações, né? Que eu queria falar assim, que para mim foi fundamental. Né? Eu tinha essa coisa de a meditação que transforma, né? Mesmo assim. Então, para mim, a Kundalini sempre, aliás, né? aliás, depois eu quero dar um recado que eu esqueci, mas deixa para o final. Segue aí, Marcos. E também, imagina, a dinâmica, né? Com aquela intensidade toda, as suaves, mas eu também trabalhei muito a dança lá, porque a dança é vital para mim também. Então, é mais uma alegria. O que eu recuperei, assim, eu encontrei,
foi alegria, muita alegria de vida, sabe? Porque eu sentia que, de alguma forma, eu tinha uma coisa séria. Era como se eu estivesse contendo algo e com medo da própria energia, né? Todo aquele grito que teve lá, aquele primeiro grito, é o esforço enorme que eu fazia para conter tanta energia. Medo da energia, né? Tanta proibição. Mas então foi um presente estar lá, né? Eu fiquei lá, acho que uns 4, 5 meses. Eu quase não voltei, que eu perdi minha passagem, tive que ser ajudada. Trabalhei lá, porque em Puna também consegui encontrar pacientes em Puna e fiquei lá um tempo. Magia, essa coisa que acontece, né, com sânias, né? Quando você entrega muita magia, tudo muito, né, de alguma forma, contribuindo para que você ficasse lá. Eu agradeço Sati, foi incrível, ficou com as crianças na época, agradeço minha amiga Bará, as pessoas que puderam, de alguma forma, estar com os meninos para me poder realmente relaxar. É como se eu estivesse vivendo uma outra vida. Mas voltei cheia, né, gente, para cá. Cheia, assim. Eu não sabia que o Osho estava prestes. A gente sabia que o Osho estava delicado, prestes a deixar o corpo, né? Ele veio deixar em 90, né? Em janeiro de 90. Assim. Exato. Mas aquele banho, eu não fiquei lá. Né? Eu falei, eu volto para cá e depois vou de novo. Que é essa energia contagiante, né? Mas voltei para o Brasil e mais uma coisa interessante aconteceu, né? Eu tive um sonho muito forte quando eu voltei para o Brasil, que eu estava numa sala de terapia, assim, o Osho estava comandando, eu não sabia onde eu ia sentar, em que lado eu ia sentar, e aí uma hora eu sentei do lado esquerdo, e aí essa coisa energética, né, no sonho, como se ele estivesse mexendo o corpo e eu dando cambalhotas e me movimentando. E esse sonho foi muito significativo para mim, assim, né? Esse olhar para ele e essa história. Depois desse sonho, muita coisa começou a acontecer em relação aos grupos. A gente, na comunidade do Ser, tinha uma revista, a gente estava organizando cursos no Brasil inteiro, eu dava um treinamento de massagem, as pessoas vinham para fazer esse treinamento e a gente viajou para o Sul, para o Nordeste, e os grupos cheios. Naquela época, assim, eu entrava no salão, dava a palestra e estava lotado de gente. Eu falei, muito nova ainda, né, gente? Mas eu senti que tinha a ver com essa energia que a gente recebeu, porque não é a gente, né? O campo, e você estava ali como um canal. O grupo acontecia revelia, assim, sabe? Não importava, ali estava intenso. Parece que essa chamada era para mover muita gente, né? Eu senti isso. Então, isso foi um período que aconteceu depois que a gente voltou. Esses grupos, a comunidade. E, claro, quando eu falo isso, eu fico emocionada, né? Porque é muito agradecimento a esse mestre, né? Eu sinto assim que a qualidade de vida, né? Porque ele não foi, ele foi, mas ele está dentro, está em todos nós, né? Um pouco. Mexeu demais com tudo na minha vida, né? Tudo. Desculpa. Aqui a gente celebra as lágrimas, e agradece elas porque estão tudo a ver. A Dívia aqui, eu sou mais duro, né, na queda, mas a Dívia seguida ela molha o teclado. Você entende, né, Dívia? Você entende. É muito forte, né, o amor, assim, porque se fala tanto da palavra amor, né, mas o que você sente nesse campo de energia é muito, aquece o nosso coração, uma capacidade, assim, e também te mostra, assim, o que ele representou nessa entrega para o mestre, né, que devolve para você e você encontra que está incondicional, está aí, né, está disponível.
né? Mas fundamental a presença do Osho, assim, né? Esse namastê, assim, profundo. E quando ele deixou o corpo, assim, foi um outro ponto, assim, que eu acho importante, né? A gente foi muito forte, assim. Eu não estava em Brasília, a gente reuniu um grupo de pessoas próximos, o Vivarta, para Caixa, alguns até não estão mais aqui nesse corpo, mas fomos todos para Chapada, por isso a Chapada para mim também representa muito, né? E para ficar juntos, assim, porque deu aquela sensação de e agora? O que vai acontecer, né? Mas teve um momento nessa experiência da Chapada que eu estava deitada olhando para o céu e eu senti um buraco no peito, assim, como se eu fosse afundar. Sabe uma sensação de que parece que você vai cair? Mas rapidamente, no mesmo instante, eu olhei para aquele céu e eu tive essa sensação, né, da presença, assim, da presença, de que toda essa experiência que a gente viveu, né, estava viva, estaria viva por muitos anos, assim, como está até hoje, né, gente? Porque nunca mais parei de trabalhar com pessoas, assim, junto, estar com pessoas dentro desse campo, né? A comunidade se desfez, muitas coisas acontecem, mas fica essa semente, assim, né? Na verdade, eu tive esse encontro com esse caminho verdadeiro, do o que eu estou fazendo aqui, né? Então, o grupo, para mim, hoje em dia, é sempre essa troca que acontece dentro dos campos de energia de grupo, assim, de novo, alimentar esse fogo. Porque, para mim, eu acho que o Osho, ele trouxe esse fogo, né? Esse fogo da vida, ele traz essa energia para a gente. E por mais que tenha vários mestres maravilhosos que eu também, que estão por aí, né? Mas eu não consigo, quer dizer, é forte, né? A experiência com ele fica, né, gente? Muito profundamente dentro, né, gente? Bem, acho que eu falei muito, né? Nada. Eu vou Como é que aproveitar aqui para... fala da Kunda. Tá, não, antes disso, várias pessoas fizeram comentários, eu não vou ler os comentários aqui porque eu estou sem acesso, mas eu falar os nomes: Fátima, Dara, Lúcia, Antar, Darshan, Edna Chagas, Gita Chária, Ulisses Miguel, Lícia Kilma, Givan Prem, Cristina Baraca, Ângela Gasal. Gasal! A Gasal está aí, beijo. Tempo! Aliás, eu tenho chamado, ela anda fugindo. Já, ó. Deva Girisha, boa noite, Marga. Oh, querida! Jachan, Sônia Bergamaschi, Sávia Maria, Mônica Mendes, minha amiga roqueira, Ronaldo Champac, Beijo, Champac. Cleusa Pereira Borges, Todas as lives ela está. Eide, Caris, Francisco Siqueira, nossa página Oxo, Nova Realidade, abração, Francisco. Carmen Silvia Autuori, a Lama, né? Mário Xavier, isso, Mário Xavier Mirava, Beatriz Givana. Eu produzi teu treinamento em Floripa, ela disse aqui, a Givana. Que legal. E Arlene Silva. Gente, eu queria dar um recado antes da gente Faltou alguém? Marga. Inclui, tá? 2 recados. A gente está com um comentário fixo da Divi ali, com o Pix, que a gente aceita doações para contribuir, para a gente poder levar esse trabalho adiante e expandir, quem sabe. E também um convite, que tem uma proposta. A semana passada comecei, a Divya também. A gente está fazendo diariamente Kundalini e a gente está convidando as pessoas para formar uma egrégora. Então, a proposta é fazer 17, 18 ou 19 horas cada um, o horário que puder, para a gente criar ondas.
eu faço quando posso às 17, mas se não dá um pouco mais nas outras, né? Então a gente quer convidar, não vamos fazer Zoom, nada, cada um faz na sua casa do seu jeito. Se alguém estiver interessado assistindo, que não conheça, pode fazer contato com a Dívia ou comigo, inbox, que a gente explica como fazer. Sim. Bora meditar. Continuar, eterno, né? Ai, gente, que coisa, hein? Foi uma metralhadora, né? Como é que está hoje? Fala um pouco do seu trabalho, um pouco do que você está fazendo, como é que está hoje na sua vida? Eu tive várias parcerias, né, ao longo dessa vida, assim, né? Mas assim, hoje, desde 2002, eu estou fazendo um trabalho que chama Corpo Vivo, que era corpo consciente, depois era o corpo vivo, e tudo isso veio depois da minha formação, que eu fiz em 90 com a Nisha, porque a base do trabalho era a bioenergética, né? Na época, com o SAT, a gente tinha toda essa ligação nesse trabalho, mas o encontro com a Nisha, para mim, particularmente, foi muito interessante, porque a gente veio daquela época onde é experimental, né? E a Nisha, assim, você realmente tinha que passar por aquelas experiências mais intensas, e a Nisha trouxe um outro significado, quer dizer, ela trabalha a força, a pulsão de vida de uma maneira muito amorosa, muito suave, né? Até como lidar com as pessoas de formas diferentes, cada um, né, com as suas estruturas de defesa. Então, essa formação em 90 com ela mudou muito a minha vida também, né? O entendimento da bioenergética, né, no processo. Como eu já tinha um trabalho de dança, de movimento, de consciência corporal, massagem, né, na verdade, e a leitura corporal também, quer dizer, ali eu consegui reunir toda essa caminhada e fazer uma síntese. E aí surgiu o Corpo Vivo, que foi corpo consciente, onde eu tinha que fazer uma parceria com a Praguita, e aí virou Corpo Vivo. E o Corpo Vivo eu venho fazendo esse trabalho desde 2002. Nunca parou, né? Então, todo ano acontece esse grupo, né? O trabalho Corpo Vivo ele dura 3 anos. É um processo que 6 meses cada ano, né? Com intervalo em julho. Mas ele é assim, o primeiro ano é acordar essa pulsão, habitar esse corpo, né? Vivo, com muito trabalho de dança, movimento, os segmentos, trabalha muito também a questão dos segmentos que estão ligados aos chakras, né? Os bloqueios. O segundo ano, a gente trabalha esse enraizamento mais profundo. Eu costumo trabalhar tipologias, né? O que eu chamo de as estruturas de defesas, né, que a gente tem. Cada vivência, a gente vai experimentar como é que aconteceu esse processo, como é que essas estruturas aconteceram na nossa vida, as etapas. Então, a gente visita nesse ano profundamente essa experiência do nascimento aos 7 anos de idade, né? Vivendo as necessidades, o desamparo, a necessidade de ser visto, a rigidez, a cisão, né? Entre a criança e a mulher, o homem, e a rigidez na vida. Então, a gente vai viver isso, exercícios que a gente vive isso. E no terceiro ano, a gente aprofunda. Aí são técnicas de respiração, muito de transformação. Aí a pessoa está apta para fazer um mergulho. Né? Ela vem, é como se eu chamo que vai comendo pelas beiradas, né? A pessoa vai entrando de leve e de repente ela vai aprofundando, né? Então esse é o grupo que eu venho fazendo esses anos todos. Mas uma coisa assim que eu aprendi muito nesse caminho, né? A importância de quem facilita também está nos campos de terapia, assim, né? Então assim, a Nisha voltou em 2013, né? Fui fazer a supervisão com ela, então foi um novo momento também, né, de ressignificar esse trabalho. Então eu falo, agora a gente está falando de um momento muito diferente, né, gente? Então eu tenho feito esse trabalho nesses anos todos,
e também atendimentos individuais, né? Com a pandemia, parei o primeiro ano, porque para mim foi tudo muito diferente, essa coisa de quem trabalha presencial está online, né? Então eu tive que me reinventar. E nesse ano, em maio, eu comecei a dar o grupo de novo, ensaiar, dar o grupo, né? Então o que eu tenho fazendo hoje em dia é atendendo, os atendimentos aumentaram, e que para mim, assim, eu percebo que é muito legal o atendimento individual, mas o grupo, o campo de energia que o grupo propicia é maravilhoso, né? Porque é aquela coisa de estar na experiência, a interlocução, a terapia mais como um suporte, né? Então, na verdade, eu não faço uma terapia tradicional, na verdade, eu dou até suporte para as pessoas que estão numa terapia mais analítica e tudo, mas é muito nesse campo da dança, do movimento, da pulsão de vida. Como você encontra a pulsão de vida para não recuar mesmo diante dos desafios e sustentar, seja o que for. Porque vida, vitalidade, né? Energia, presença e muita meditação, né, gente? Porque tudo isso, para mim, é para chegar no mesmo lugar, né? Todos esses processos, no final, chegar nessa capacidade de estar mais presente, né? Mais dentro, né? Onde a mente vai diminuindo essa velocidade, né? E muita energia amorosa, que é tudo que a gente aprendeu, né, com o nosso mestre, né, de alguma forma. Né? Muito lindo esse trabalho, muito lindo toda a sua trajetória. Entrei na sua emoção aqui. Me identifico um pouco, porque meu caminho de terapeuta passou por isso, mas não conheci Osho em vida, né? Mas essa busca ferrenha de primeiro consigo, depois com o outro, essa eu sei bem. Incrível. Que linda, Marga, que prazer. Olha, fogo, né, gente? Estou queimando aqui, né? Assim, mas tantas coisas, né? Mas o que eu quero deixar assim é um profundo agradecimento aos amigos, né? Porque eu sinto que esse amor que hoje está falando, ele vai além da família, né? Da pequena família, ele fala dos amigos, né? Dessa fraternidade que tem, né? Então, eu acho que isso foi também uma grande mudança, né? Essa percepção, né? Abrangente, assim, né? De você não ficar restrito, né? Então, mesmo que a gente não esteja numa comunidade, né? Nós estamos muito conectados, né? Muito conectados, assim. E eu estou feliz de ter conectado com vocês dois, né? Maravilha, assim. Que registro lindo, registro lindo. Estou muito emocionada, né? Mas, assim... A gente também está muito feliz e essa emoção sempre está presente nos encontros quando a gente conecta, o Osho se manifesta com todos nós aqui, com quem está com a gente sempre, tem uma turma boa, está sempre com a gente, a que a gente chama de sanguinha. Sanguinha. A sanguinha. Todos os amigos aí, viu? Você falou. Não esqueci de ninguém, viu? Oi? Um monte de coração na sua live aqui, chuvas de coração. Ó, Biro também agora. Eu fico com um olho no peixe e outro no gato aqui. Às vezes eu estou com o celular aqui, às vezes eu olho para ver se tem alguém falando alguma coisa e tal, mas eu não quero perder muito o contato com a pessoa, né? Marga, querida, mais uma vez... Muito obrigada, gente. Sim. Obrigada por vocês me devolverem tanta energia, né? Olha, desde que você me convidou, que eu estou nesse vórtice, né? De indo e voltando, né? Mas muito bom, muito bom. Isso acontece com... Esse relato a gente tem sempre, né, das pessoas. E olha, não pensa que acaba hoje, não. Ah, que... Segue. Gente,
Convite da Kundalini está feito. Isso é maior do que a gente pensa. A conexão se estabelece. Podem ter certeza. Tem outra modalidade hoje. A nossa Kundalini. Vamos seguir nela. A meta é chegar em 1.000 pessoas fazendo juntos. Então, estamos começando. Vamos vibrar, né? Vamos chacoalhar isso. O Osho disse que tendo 5, ele está junto. Então, faltam 3. Eu e a Dívia já estamos. Eu estou aqui pensando que nas 5, 6 e 7 é muito difícil para mim, que eu estou em atendimento. Mais tarde. Mais tarde. Mais tarde. Aí você pega o rabinho do cometa, né? Claro. Não, estou dentro também. Kundalini, para mim, já falei, né? Grande significado. Queridos. Mas hoje, depois de anos fazendo, e você acha genial mesmo hoje fazer, sabe? A música e tudo mais. A música é eterna, né? Assim, ela mexe profundamente. Eu utilizo muito ela. E chacoalhar, né, gente? Para mim, 5 minutos chacoalhando já é um... Sabe? Entrega, né? Liga tudo. Dentro disso, assim, a impressão, eu até relatei para a Dívia, assim, a impressão que eu tive esses dias, isso vem muito forte às vezes, que eu tinha lá antes, lá no começo, assim, do Sânias, aquela coisa dos grupos, da gente estar junto, da gente se reunir com os amigos para meditar. Tem o Gita Chara que está aqui com a gente pegava o carro de manhã cedo, ia fazer dinâmica na casa dele, e ele ia lá na nossa, a galera se reunia. Isso a gente faz agora de outra maneira, mas o que eu senti é aquela sensação de estar pisando num refúgio que é um terreno sagrado. Isso veio muito forte para mim esses dias. Então, o convite está feito. Marga. Querido, muito grata a vocês dois. E a todos meus amigos queridos, né? Desse grupo grande que a gente tem aí. Delícia, gente. Sanguinha querida! Muito bom ter vocês aqui, colocando o coração, falando, a gente falando da Kundalini aqui já. Pena que a gente não consegue ainda juntar o Lé com o Cré para poder todos os comentários, mas a gente chega lá, na hora que eles acontecem. Mas, obrigada pela presença de todos. Marga, querida, obrigada pela sua presença, sua história linda. Esse registro está aí. Depois de amanhã está no YouTube também. Né? E vamos seguindo, né, Bi? Semana que vem temos mais. Temos mais. Agora não para. Não vai. A gente é movido, a gente já nem pensa mais, o negócio vai. Esse trem louco não para. Não para. Eu não consigo desligar, Já vi. Beijos a todos. Beijo, gente. A todas. Osho! Osho! Beijo, querido.